Estimados irmãos muçulmanos, este áudio é uma resposta contundente que se opõe às críticas irrisórias que recebemos do lenhador entre noite Zito. A resposta é de Abu Zur'ah Aus ibn Sa'id ibn Musa al-Jama'i, o defensor empenhado da Sunnah Salafiyya e supressor da heresia Hizbiyya em Moçambique, Emirados Árabes Unidos, Dubai. وصدق الله إذ يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، em defesa do Sheikh Al-Albani rahimahullah. نرى النسائي no Sunan al-Sughra e al-Kubra de forma resumida, né? E o Sheikh Nasruddin Albani no Silsila pensava que era no Sunan al-Kubra, mas depois eu só poderei demonstrá-lo, mas também no Sunan al-Sughra. Este trecho confunde os ouvintes e leva-os a pensar que o Sheikh Al-Albani rahimahullah subhanahu wa ta'ala não sabia que o hadith também consta no Sunan al-Nasa'i al-Sughra e que apenas afirmou a sua presença em al-Kubra. Ora, isso não é verdade, caro irmão, e a prova disso está na sua obra As-Silsila As-Sahiha, volume 7, página 23, número 3008, onde diz: واستظهرت أن تكون رواية النسائي في الكبرى. disse: وقد تأكدت الآن من النفي المذكور وتبينت أن رواية النسائي هي بالشطر الأول من حديث الترجمة. Então o Sheikh, se você pondera, menciona a Sunan al-Kubra e depois vem dizer Riwayat al-Nasa'i sem mencionar al-Kubra. E ainda diz: Walin-Nasa'i, este hadith consta no Sunan al-Nasa'i fi awwal al-jihadi, fi awwal al-jihadi. Disse: الشطر الأول منه فقط. O que quer dizer que o Sheikh Al-Albani rahimahullah subhanahu wa ta'ala sabia que a versão de Imam Al-Nasa'i rahimahullah continha apenas a primeira parte do hadith, indicando que consta no Sunan Al-Nasa'i Al-Sughra número 3160. Segundo, cometeste um erro quando afirmaste que An-Nasa'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala o narrou em As-Sunan As-Sughra sob o número 4353. No Sunan Al-Sughra, no número 4353, digo eu, né? E também no Sunan Al-Kubra, na parte inicial do hadith, nesse caso de forma resumida, no Sunan Al-Sughra e no Sunan Al-Kubra, consoante a Abu Abdurrahman al-Nasai no seu Sunan. Ó Zito, o número 4353 pertence a Sunan al-Nasa'i al-Kubra, volume 4, página 296, edição Ar-Risala, e não a Sunan As-Sughra. Quanto ao número correspondente em a Sunan As-Sughra, omitiste-o, mas já que é necessário fazer-te talqin
fica registrado. O mesmo hadith também consta de An-Nasa'i em Sughra, sob o número 3160. Parte mais completa, diz o Albani, eu acabei de explanar esse riwaya no Silsilat as-Sahiha no número 172, né? Acompanhado makrunatan biriwayat Abi Imran al-Jawni an Anas ibn Malik. Poderei dizer também. لذا علامة ناصر الدين الألباني وذكرت له هناك طريقا ثالثة من رواية مسلم والنسائي عن ثابت عن أنس نقلا عن الفتح ونفيت ثمة وجودها في مسلم. Eu mencionei que para além desses caminhos de riwaya do hadith que acabamos de dizer, existe uma outra linhagem em que é uma linhagem de Muslim e também da Nasa'i, como dizia o Ibn Hajar al-Asqalani no Fath al-Bari, عن ثابت عن أنس بن مالك ما جاءوا وانcontrei e eu neguei que o hadith está lá, diz o Albani. Mesmo no Silsilat as-Sahiha no número, na página do hadith número 174, ele negava que esse hadith que acabei de supracitar de forma alongada, ele dizia que o hadith não existe no Sahih Muslim. E como existe um outro hadith no Sahih Muslim similar a estes, e eu irei narrar para vocês, e é esse que o Albani classificou no número 174 no Silsilat as-Sahiha, né? É um pouco similar a este. Então, dizia o Allama Nasruddin Albani, quando ele viu o Fath al-Bari que Ibn Hajar al-Asqalani disse na Imam Muslim, então ele concorda-se de que o Ibn Hajar al-Asqalani acabou ficando equivocado e acabou confundindo este hadith que acabei de citar com o outro que está no Sahih Muslim, palavras de Albani, né? E ele dizia lá, no Silsilat as-Sahiha, no outro número, no número 174, de que o hadith ele não concordaria que Muslim narrou no seu Sahih, só concordaria que é An-Nasa'i, dizia o Albani, e acredito que está no Nasa'i, no Sunan al-Kubra. Então nessa parte aqui o Albani diz, وَنَفَيْتُ ثَمَّةً وُجُودُهَا فِي مُسْلِمِ, e neguei que o hadith lá referenciado está lá no Sahih Muslim. واستظهرت أن تكون رواية النسائي في الكبرى, e eu lá tinha falado que o hadith só pode estar no Sunan al-Nasa'i al-Kubra. وقد تأكدت الآن من النفي المذكور, e agora eu confirmo aquilo que eu estava a dizer, né? Que o hadith não está no Sahih Muslim, mas está no Sunan al-Nasa'i al-Kubra. E eu digo, agora minhas palavras, eu, Irshad, o Big Z, digo o seguinte, o hadith está lá no Sahih Muslim, não como disse o Albani, né? Só que lá não tem o contexto frasal do hadith, mas existe uma demonstração da linhagem do mesmo hadith e uma pequena frasinha que Imam Muslim significaria que o hadith está lá, não como disse o Albani, mas sim como disse o Ibn Hajar al-Asqalani. Mas agora, se procurar um contexto frasal completo desse riwaya, não vais encontrar. E claro, também existem esses outros hadiths similares a este hadith, mas não são esses, cujo Albani referenciou e classificou também no Silsilat as-Sahiha. Então, Allama Nasruddin Albani aqui dizia que este hadith, Allama al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani dizia no Fath al-Bari, digo eu, Big Z, no volume 11, né? Depois vou recordar o número e direi, né? No volume 11, Allama Ibn Hajar al-Asqalani no Kitab al-Riqaq, ele dizia que este hadith narrou também Imam Muslim, inclusive An-Nasa'i na linhagem an Thabit al-Banani an Anas ibn Malik. Então, só que quando procuras no Sahih Muslim o contexto frasal do hadith, não vais encontrar. Quer dizer, o contexto frasal completo. Não é por acaso que Albani renegou. Só que eu também estive em concordância com Albani nessa primeira versão. Mas depois de mais consistência, mais persistência, percebi que não. Como o Allama Nasruddin Albani diz que Ibn Hajar al-Asqalani ficou equivocado com um hadith aparente, com um hadith semelhante. Claro, existe lá hadith semelhante a essa área temática, mas não é isso que Ibn Hajar al-Asqalani estava a referenciar. Mesmo Jalaluddin Suyuti, esse hadith, dizia que também narrou Muslim, como veio no Al-Jami' al-Saghir, no número 13.956. E Albani classificou lá como Sahih o hadith, no Sahih al-Jami', no número 7.996. Esse é o contexto frasal. Eu tenho certeza absoluta, tive o prazer de ler o Muqaddima Sahih Muslim, inclusive o próprio Sahih Muslim, até no fim, várias edições, ainda com Shuruhat, o hadith, o contexto frasal não está lá completo, como disse Nasruddin Albani,
Mas lá existe uma linhagem, um isnad, em que depois de narrar um hadith semelhante, que o Albani até dizia que o Ibn Hajar Asqalani ficou equivocado, por baixo disso, e direi até o número do hadith, 2805, o hadith número 2, porque ali existem dois hadiths, o primeiro e o segundo, se não vai no primeiro não vai encontrar o segundo, e vai dizer que não, Big falhou, como sempre tem dito, mas na verdade 2805, Sahih Muslim, o hadith, segundo hadith, o que indica também, Imam Muslim dizia nesse riwaya, وحدثنا عبد بن حميد إلى آخر الحديث, o que indica que Imam Muslim também narrou esse hadith, mas não colocou todo o contexto frasal, ele apenas sinalizou com a última passagem do hadith, a última frase do hadith, o que indicava também o hadith está lá. Acertou Ibn Hajar Asqalani no Fath al-Bari e acertou ainda o posterior Jalaluddin Suyuti em 3 livros, e não como dizia Allama Nasruddin Albani no número 3008. Ele dizia que só acredito que narrou An-Nasa'i no Sunan al-Kubra, claro, o seu contexto frasal, mas de forma resumida, né? E dizia Allama Nasruddin Albani a ratificar o Ibn Hajar Asqalani que eu tenha dito isso. Aliás, vamos falar também do que Albani disse lá, né? وقد اتكدت الآن من نفي المذكور, reconheço agora que aquilo que eu dizia que Imam Muslim não narrou, na verdade não narrou. Agora voltamos para a palavra do Albani, já estamos na palavra do Bigzi, né? em que وتبينت أن رواية النسائي بالشطر الأول من حديث الترجمة, e concordei que o Nasai só narrou a primeira parte do hadith, como eu dissera, وليس له علاقة بالحديث المتقدم, e não tem relação com hadith referenciado. كما أن لمسلم بإسناد حديث الترجمة حديثا آخر تقدم برقم, e Muslim também narrou este hadith, mas numa outra linguagem. Sheikh Albani, ele disse, classificou no número 1167, né? Quer dizer, outro riwaya. La ilaha illallah. Poderemos até dizer mais tarde, أظنه اشتبه على الحافظ بذاك. Eu acredito que Ibn Hajar Asqalani ficou equivocado com isso, porque na verdade tem um hadith que fala de que no dia do Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala vai falar com a pessoa que estará a queimar no inferno, que tal? Podes me dar o que tem, se tivesse o mundo em forma de tesouro, me darias agora para te tirar do inferno? Sim, pois Allah vai dizer, eu te pedi algo mais leve que isso, você não me deu, eu te pedi para não me associar, etc. Como Sahih Muslim, algumas pessoas também de Bukhari. Então, esta passagem também encontra-se na passagem do hadith, o grandioso que acabamos de ler. Então, Ibn Hajar Asqalani, o Allama Nasruddin Albani pensava, quando Ibn Hajar Asqalani dizia que narrou Muslim, pensava que se confundiu aquele contexto frasal que é encontrado nesse hadith tawil, um pouco tawil, mediano, né, que acabei de sobrecitar, mas na verdade não é isso. Na verdade não é isso. Nestes 2 trechos há temeridades e objeções. Primeiro, este teu dito de que o Sheikh Al-Albani rahimahullah subhanahu wa ta'ala negou a via de que Ibn Hajar rahimahullah subhanahu wa ta'ala se serviu para se referir a um hadith que de facto não consta em Sahih Muslim. Eu vou cá deixar, inshallah, alguns pontos. إليك ما يلي. Disse Al-Hafidh rahimahullah no Al-Fath, volume 11, página 403, طبعا السلفية: ورواه مسلم والنسائي من طريق ثابت عن أنس، وظاهر سياقه أن ذلك يقع للكافر بعد أن يدخل النار، ولفظه: يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال: يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجع. فيقال له: هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا؟ فيقول: نعم يا رب. فيقال له: كذبت. Até aqui é lapso manifesto afirmar que isto consta em Sahih Muslim. طيب, Ibn Hajar rahimahullah serviu-se aqui da via de Thabit al-Bunani rahimahullah subhanahu wa ta'ala desta forma e não al-Banani. Linguagens da rua. Então dizia eu que serviu-se al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah desta via de Thabit al-Bunani, que narra de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, para aludir à narrativa de Qatada.
como inshallah subhanahu wa ta'ala demonstrarei adiante. Quanto à via de Thabit al-Bunani, caros irmãos, é certo que ela consta em Sunan al-Nasa'i al-Sughra, número 3160, e al-Nasa'i al-Kubra, número 4353, porém sem a menção do trecho relativo ao incrédulo, que constitui a segunda parte do hadith, porque este hadith está dividido em duas partes. Uma parte que fala do crente, neste caso o habitante do paraíso, e a segunda parte fala do habitante do inferno, incrédulo neste caso. طيب يؤتى بالرجل من أهل النار. No hadith, a primeira parte aparece desta forma: يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك فيقول شر مضجع الحديث. O que ali consta é apenas a menção do habitante do paraíso. Isto seria a primeira parte do hadith. A segunda parte aparece يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله عز وجل يا ابن آدم كيف وجدت منزلك فيقول أي ربي خير منزل. Esta parte que trouxe Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah seria a segunda parte. O que ali consta é apenas a menção do habitante do paraíso. Isto é a primeira parte do hadith. Portanto, ali trata-se da menção de Sahib an-Nar, do habitante do fogo. Esta seria a segunda parte. A primeira parte aparece يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله عز وجل يا ابن آدم كيف وجدت منزلك فيقول أي رب خير منزل الحديث. Creio que a diferença, inshallah subhanahu wa ta'ala, se torna manifesta. Quanto ao hadith que Ibn Hajar rahimahullah subhanahu wa ta'ala trouxe, que é a via de Thabit al-Bunani rahimahullah, com a elisão da primeira parte e a menção apenas da segunda, não há dúvida de que não consta desta forma nem em Sahih Muslim, nem em Sunan al-Nasa'i. Pode, quando muito, dizer-se que Ibn Hajar rahimahullah subhanahu wa ta'ala resumiu o hadith de Anas bin Malik radiyallahu anhu, transmitido por Thabit al-Bunani, desta forma, com B e U de bufete e não com B e A de banana, cuja primeira parte consta efetivamente em Sunan al-Nasa'i al-Sughra. طيب. Segundo, que é, pois, o que consta em Sahih Muslim. Esta é a segunda questão que devemos responder. E a nossa resposta, inshallah, o que ali consta, caro irmão, é o seguinte. Primeiro, temos a via de Qatada, segundo Anas bin Malik radiyallahu anhu, a qual o próprio Ibn Hajar rahimahullah subhanahu wa ta'ala aludiu no trecho supracitado ao dizer فيقال له, disse, زاد مسلم في رواية سعيد كذبت. Isto é verdade. É verdade, jamais negada pelo Sheikh Al-Albani rahimahullah subhanahu wa ta'ala. طيب. E aqui, com efeito, refere-se à via de Qatada, a qual o próprio Sheikh Al-Albani rahimahullah subhanahu wa ta'ala mencionou em As-Sahiha, volume 1, página 331, 332, número 172. E cá eu vou deixar o hadith para que se possa conferir
حديث نمر 2805. قال الإمام مسلم رحمه الله سبحانه وتعالى: وحدثنا عبد بن حميد. Portanto, este hadith Imam Muslim rahimahullah narra do seu professor Abd ibn Humayd. Não só, também narrou o mesmo hadith de Amr ibn Zurara. Por isso disse: وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة وحدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال فيقال له: كذبت قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. Esta é a versão que se referia o nosso irmão Zito. Não. E é uma alegação débil, porque aqui trata-se da via de Qatada an Anas e não Thabit al-Bunani an Anas. Prestar atenção, caro irmão, não pode confundir as pessoas. Trata-se de Sheikh al-Albani rahimahullah, muhaddith al-Asr. Deve tomar muito cuidado com ousadias. Então, até então temos Qatada an Anas. Imam Muslim rahimahullah, esta via de Qatada an Anas, onde o aluno de Qatada é Sa'id ibn Abi Aruba, Imam Muslim rahimahullah narra de Abd ibn Humayd e também narra de Amr ibn Zurara. Mumtaz. E é este hadith precisamente que o Zito chama 2805-2. Eu tenho certeza absoluta, tive o prazer de ler o Muqaddima Sahih Muslim, inclusive o próprio Sahih Muslim até no fim, várias edições, ainda com shuruhat, o hadith, o contexto frasal não está lá completo, como disse Nasruddin Albani, mas lá existe uma linhagem, o isnad, em que depois de narrar um hadith semelhante, que o Albani até dizia que o Ibn Hajar Asqalani ficou equivocado, por baixo disso, e direi até o número do hadith, 2805, o hadith número 2, porque ali existem dois hadiths, o primeiro e o segundo. Se não vai no primeiro, não vai encontrar o segundo e vai dizer que não, bem falhou, como sempre tem dito. Mas na verdade, 2805, Sahih Muslim, o hadith, segundo hadith. O que indica também, Imam Muslim dizia nesse riwaya, وحدثنا عبد بن حميد إلى آخر الحديث. O que indica que Imam Muslim também narrou esse hadith. 2805-2 é igualmente da via de Qatada, a mesma via a que chama 2805-1, julgando com isso haver superado o Sheikh al-Albani rahimahullah. Este hadith que ele chama de 1 é a que Imam Muslim rahimahullah subhanahu wa ta'ala diz: حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار. Quer dizer que Imam Muslim rahimahullah narrou desses todos professores mencionados. قال إسحاق. Depois começou a detalhar. O que é que Ishaq ibn Ibrahim disse? قال أخبرنا وقال الآخرون حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للكافر يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد سئلت أيسر من ذلك. Este hadith que narrou Imam Muslim rahimahullah subhanahu wa ta'ala por via de Qatada, hadith de Anas bin Malik radiyallahu anhu, número 2805, número 2805.
e direi até o número do hadith 2805. E toda esta enumeração é a enumeração de Muhammad Fuad Abdul Baqi, e é a enumeração de referência que ele sempre critica. E direi até o número do hadith 2805. Wallahu al-musta'an. Então esta foi a versão ou a narrativa de Qatada segundo Anas bin Malik radiyallahu anhu. E depois aparece a via de Abu Imran, al-Jawni عن أنس بن مالك رضي الله عنه. também narrou Imam Muslim rahimahullah no mesmo número 2805. praticamente teríamos 4 ahadith ali, teríamos 4 ahadith, mas na verdade é o mesmo, porque o primeiro temos a via de Qatada, constou Imam Muslim rahimahullah, e depois colocou um resumo lá abaixo deste hadith, colocou um resumo. Aquele resumo é shahid da informação que ele constou lá, que o Big Zito chama de segundo hadith. E depois temos essa via de Abu Imran al-Jawni عن أنس بن مالك رضي الله عنه. também colocou o hadith principal e depois trouxe lá como mutaba'a. Nenhuma dessas vias que nós citamos, que constam lá no número que o Zito citou, 2805, nenhuma dessas vias é de Thabit al-Bunani عن أنس بن مالك رضي الله عنه. Portanto, este hadith é igualmente um hadith muttafaqun alayh, narrado também por Imam al-Bukhari rahimahullah, número 3334, também 6557. E o Sheikh Albani rahimahullah tinha informação disto, da forma que se pode rever a Sahiha, volume 1, página 331, 332, número 172. Vês, pois, claramente que até aqui temos apenas 2 vias em Sahih Muslim. A primeira via, Qatada an Anas. A segunda, Abu Imran al-Jawni an Anas. Então, onde está a terceira? A terceira seria esta que mencionou Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah subhanahu wa ta'ala, que diz que aparece também por via de Thabit al-Bunani an Anas, o que não consta em todo Sahih Muslim. E o que consta é um outro hadith que inshallah subhanahu wa ta'ala mencionaremos, e que o Sheikh Al-Albani rahimahullah subhanahu wa ta'ala também fez o mesmo. Eis a razão que levou o Sheikh Al-Albani rahimahullah subhanahu wa ta'ala a dizer وَلَهُ طَرِيقٌ ثَالِث. Já viu? Porque nós até agora mencionamos 2 vias no Sahih Muslim. Não temos a via de Thabit al-Bunani an Anas. Disse وَلَهُ طَرِيقٌ ثَالِثٌ عن ثابت عن أنس به نحوه. E o seu dito نحوه é diferente de dizer مثله, da forma que se sabe isso na ciência de hadith. Disse عزاه الحافظ في الفتح. طيب, esta via Al-Hafidh alegou, quer dizer, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah é a pessoa que alegou isso, e o Sheikh Al-Albani rahimahullah nega isto, está a negar isto, está a negar que a via de Thabit al-Bunani, segundo Anas bin Malik radiyallahu anhu, conste no Sahih Muslim. E o que o Zito fez é trazer a passagem de Qatada an Anas, que o Sheikh Al-Albani rahimahullah constou em vários sítios no seu livro As-Sahiha. Principalmente o Zito apoia-se nesta passagem de Sa'id ibn Abi Aruba an Qatada an Anas, esta parte pequena que diz فَيُقَالُ لَهُ كَذَبْتَ
قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. E para mais informação, caro irmão, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah subhanahu wa ta'ala constou aquela passagem de Thabit al-Bunani an Anas e disse que consta no Sahih Muslim e Sunan Nasai. Depois aparece com essa passagem de Sa'id bin Abi Aruba an Qatada an Anas. O mesmo Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah subhanahu wa ta'ala diferenciou. E você deixou lá aquela passagem de Thabit al-Bunani an Anas e veio buscar esta que sublinhou Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah subhanahu wa ta'ala depois da via que mencionou, que disse que consta no Sahih Muslim e Sunan Nasai, a via de Thabit al-Bunani. Prestar atenção, caro irmão, preste atenção. Estamos atentos, só não temos tempo de falar consigo sempre. Não, assim, inshallah, que estou livre, vou responder todas as suas brincadeiras. Depois, se me verem em silêncio, é porque estou ocupado, muito ocupado mesmo. Não tenho tempo de andar a falar consigo sempre. Meu número está livre, entre no meu privado, questione aquilo que você precisa saber da sua religião e deixe de incomodar as pessoas. Se você é sábio, então abre uma madraça, um colégio, ensine pessoas. Barakallahu fikum. Depois, النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. Quando vê que não estou a responder, começa a provocar cabeças grandes. Responder Sheikh Albani, ofender Sheikh Albani. Isso não é caráter de talib ilm. Prenda. Você agora está num nível de aprender e não de criticar grandes sábios. Estão aí esses que estão consigo. Quando é perguntado de fulano, grande alim, fulano, grande alim, fulano, grande alim. Quer dizer, as refutações são direcionadas a Sheikh Al-Albani rahimahullah, a um irmão da Sunnah. Faz sentido isso? Ilallahi al-mustaka. طيب. Eu dizia, eis a razão que levou o Sheikh Al-Albani rahimahullah subhanahu wa ta'ala a dizer وَلَهُ طُرُقٌ ثَالِثٌ. Então existe uma terceira via, mas esta terceira via eu não encontrei, que é Thabit al-Bunani an Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Disse عزاه الحافظ في الفتح لمن قال لمسلم والنسائي. Disse ولم أره عند مسلم، ولم أره عند مسلم. الصحيح volume 1, página 332, número 172. E voltou a afirmar, disse وذكرت له هناك. Quer dizer, eu trouxe a terceira via para este hadith. Quer dizer, o hadith que o Sheikh Al-Albani rahimahullah subhanahu wa ta'ala estava a classificar naquelas páginas. disse طريقا ثالثا من رواية مسلم والنسائي عن ثابت عن أنس نقلا عن الفتح ونفيت ثمة وجودها في مسلم. Depois o Sheikh rahimahullah subhanahu wa ta'ala diz que ونفيت ثمة e neguei lá وجودها, a sua existência, fi Muslim, no Sahih Muslim. Quer dizer que nego o que afirmou Ibn Hajar rahimahullah subhanahu wa ta'ala e eu que teria feito lá. Quer dizer, páginas antes. Vide As-Sahiha, volume 7, página 23, número 308. Terceiro, quanto ao dito do Sheikh Al-Albani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, que não compreendeste por falta de maturidade nesta matéria, pela tua verdura, quando escreveu كما أن لمسلم بإسناد حديث الترجمة حديثا آخر تقدم
إلى أن قال أظنه اشتبه على الحافظ بذاك والله أعلم. Disse isso no livro As-Sahiha, volume 7, página 23, número 3008. O que isso quer dizer? Quer dizer que Imam Muslim rahimahullah de facto constou uma via de Thabit al-Bunani an Anas bin Malik radiyallahu anhu, só que o hadith não é o mesmo, é outro hadith, então se calhar Al-Hafiz Ibn Hajar confundiu, equivocou-se, porque são hadiths parecidos, mas não é o mesmo hadith. Porque no hadith nós reparamos o quê? Reparamos o sanad primeiro e reparamos também a matéria, o contexto, o texto original, al-nas ou al-matn. عن ثابت البناني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغا ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بأس قط ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. Hadith na Imam Muslim rahimahullah, número 2807. Para que não se possa dizer que o Sheikh Al-Albani rahimahullah desconheceu este hadith, você pode rever a Sahiha, volume 3, página 155, número 1167. Este é o hadith de Anas bin Malik radiyallahu anhu, transmitido pela via de Thabit al-Bunani. E como vês, versa sobre um assunto diverso. É precisamente por isso que o Sheikh Al-Albani rahimahullah afirmou que Ibn Hajar, ao que tudo indica, confundiu este hadith com o anterior supracitado, por ambos partilharem a mesma cadeia de transmissão até Thabit al-Bunani, embora os respectivos textos sejam distintos. Por esta razão, caros irmãos, este hadith figura entre os afrad muslim. Assim se pode rever o grande livro Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj, volume 43, página 459. Allahu A'lam. Assim, o Sheikh Al-Albani rahimahullah subhanahu wa ta'ala entendeu que o mais provável é que Ibn Hajar rahimahullah subhanahu wa ta'ala tenha confundido este hadith com o anterior referido, por ambos serem narrados pela mesma via ou pela via de Thabit al-Bunani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, embora tratarem de assuntos distintos. Na verdade, eu até estava em concordância na primeira instância com isso que disse Nasruddin Albani, mas depois de ver já o Suyuti a fazer repetições na narrativa de colocar Imam Muslim como narrador, e eu sabia que não existe esse contexto frasal lá no Sahih Muslim, né? Então tive que já voltar a procurar linhagem por linhagem até para encontrar essa situação. E cá, inshallah subhanahu wa ta'ala, não poderia ser tão avarento a ponto de não deixar para ti um conselho sincero. Aconselho-te, meu irmão, a permaneceres nas palestras de At-Targhib wa At-Tarhib, depois de consultares a classificação dos muhaddithin, pois isso assenta-te bem. E não acrescentes nada além disso. Este é um conselho. Quanto às demais ciências, não demonstraste domínio que autorize
a ir além do que os especialistas estabeleceram, nem na ciência de hadith, nem aqida, nem gramática, nem morfologia. Como diz o provérbio árabe, "Laysa hadha bi'ushiki fadruji", este não é o teu ninho. ما هذا بعشك فادرجي. تفضل مع السلامة. إما تسلك طريق العلم على سنن العلماء وإلا مع السلامة.